Começa comigo em Oséias, capítulo 4. Vamos ao versículo 6, parte A. O que diz? O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Amém, irmãos? Disseram que o povo de Deus estava sofrendo, estava sendo destruído por causa de quê? Falta do conhecimento. A falta do conhecimento na área espiritual pode levar alguém a morrer cedo. A falta do conhecimento na área espiritual pode levar alguém a adoecer desnecessariamente. A falta do conhecimento na área espiritual pode levar alguém a cair doença de gota, pode levar alguém a ser infeliz na vida sentimental, pode levar alguém que ora, mas a ser pobre. Por enquanto que isso não é a vontade de Deus. A Bíblia diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E agora, vamos na declaração que sai da boca do próprio Senhor Jesus. Em João 8, aonde é que você colocou o separador? O versículo 32. O que o versículo 32 disse? Conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Muitas vezes, coisas que acontecem nas famílias, família onde é que as pessoas morrem cedo, família onde é que os filhos nascem com deformações, a família onde é que as mulheres não casam daquela família, ou os homens não conseguem um bom emprego. Muitas das vezes são coisas espirituais. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muita gente sofre nessa terra desnecessariamente. Nós estamos a falar da aula da libertação. Muitas das vezes, quando falam da aula da libertação, as pessoas olham para quê? Os demônios. Sim, a primeira fase é os demônios. Mas existe a segunda fase que eu estarei ensinando você. É a fase muito desconhecida em várias igrejas. Siga-me bem. Primeira pergunta: quem que pode participar nessa aula? É qualquer pessoa que está aqui nesse lugar, que se disse: por que o meu sofrimento não acaba na área da saúde? Vai ver que essa pessoa está bem quando olha na sua vida, oh, glória a Deus. Mas quando olha no outro lado, ele fica a se preocupar. Por que esse problema da hérnia, da próstata, de dor de cabeça que não me deixa, esse problema da coluna, da bexiga, por que não me larga? Por que eu sofro assim? Estou falando daquela pessoa que está numa família em que as pessoas vivem com uma confusão de mente. Tem pessoa que quando sai a lua nova, essa pessoa cai ou desmaia. Por que isso? Existe família onde é que as pessoas enlouquecem. Como explicar isso? Estou falando com alguém que está numa família que é muito mais abrangido numa certa doença. Vai ver que o avô morreu de tuberculose, e o pai tem tuberculose, e o tio também apanhou tuberculose, e o primo que está na Europa apanhou tuberculose lá, e você também já tem medo que pode apanhar. E você se diz: mas por que essas coisas acontecem na nossa família? Por que coisa desse gênero? Estou falando com alguém que na vida sentimental é muito mais complicado, não é feliz, e ele pode tudo fazer, mas ele não consegue. As coisas se complicam. Você pode ver, talvez essa pessoa é casada, mas o casamento é uma fachada aos olhos das pessoas, que a mulher dorme na sala, ele no quarto, e as coisas estão assim. E a pessoa que se casou, ele se diz: mas por que muita gente são felizes no casamento? Mas eu, aonde é que eu estou, só estou nesse casamento por causa dos filhos. Existem pessoas que estão aqui, que já fizeram uma declaração dessa. Irmãos, escutem bem, quando eu falo da libertação, eu toco no ponto de cada um que está aqui. Querer como não, vou falar do teu problema. Deus vai me ajudar. Por que isso acontece? Qual mal que eu fiz? A quem tem tudo e dá tudo aos seus filhos, mas os filhos são filhos muito teimosos. Até confronta a mãe fala, a filha também fala. Até o pai chegou de perder até o controle dos filhos. E a pessoa se pergunta: mas por que isso acontece comigo? Qual mal que eu fiz? Pessoa desse gênero é que precisa dessa aula. Estou falando naquela pessoa que várias vezes já pensou suicidar-se. Para ti,
há momento que acontece na vida, aquele tipo de estresse que já nada te agrada nesse mundo. Você dorme e acorda e se pergunta, mas por quê? Por que isso? Se você olhar para a sua vida, talvez quase tem tudo, mas já a vida não tem sentido em ti. E a pessoa não sabe que você está num problema espiritual. E esse problema espiritual, a pessoa tem que aprender sobre a libertação. Senão, é o motivo de muita gente suicidar-se. É o motivo de muita gente fazendo-se mal. E a pessoa te diz, mas por que essas coisas me acontecem? Qual mal que eu fiz? Uma mulher bonita, que eu sou, tenho tudo, mas posso arranjar alguém. Esse alguém amanhã me troca com uma outra pessoa, até que é mais feia do que eu. Mas qual é o mal que eu fiz para que isso aconteça? Será que eu nesse mundo vim apenas acompanhar outras pessoas? Por que isso não acontece? Estou falando daquela pessoa que vive uma vida de humilhação. Aonde que trabalha, você bem sabe, tem sido muito objeto de humilhação. Talvez tenha se esforçado muito, mas o teu chefe não reconhece os seus esforços. Até pessoa que entraram depois de você, foram promovidos, e você luta, trabalha muito, e consegue pouco. E você se diz, mas por que não me dou bem com o chefe? Se é importante que essa pessoa não saber que o problema que tem é um problema espiritual. Pode estar a tentar procurar solucionar, não vai encontrar, a não ser que consiga entrar numa igreja, onde que vão te iluminar, onde que vai entender, porque Jesus declarou que conhecereis a verdade, e a verdade vai vos libertar. São dessas verdades que eu vou tentar abrir-vos, e você vai ver como é que as coisas vão mudar. Você vai ver. Eu encontrei muita gente que era tão pobre, que aprenderam esse tipo de ensinamento. Sabe o que aconteceu depois? Tornou-se o segundo maior rico daquela cidade. Encontrei pessoas que não podiam se casar, e hoje são pessoas mais felizes da família, até que ajudam a família. Encontrei pessoas com doenças incuráveis, como a paralisia dos intestinos. Talvez uma pessoa que não pode comer nem nada, mas entendeu a palavra, ensinei a palavra, depois de ter entendido a palavra, foram até em Portugal, tipicamente com a vida de Portugal, quer dizer, clínica universitária, fizeram todos os exames, não encontraram nada, mas a pessoa estava na agonia, mais de 4 vezes, tinha caído em coma, mas a palavra de Deus transformou a situação. Por quê? Porque havia entendido a palavra. Irmão, por favor, não olhe para mim, não tenho nada a te dar, mas siga tudo quanto que eu estarei ensinando, porque eu acredito que essa palavra funciona. Essa palavra, não preciso procurar te dar uma vassoura santa, te dar não sei o que, a água de Quimbatambiala, essas coisas, não. Fique com a palavra, e você vai ver o resultado, irmão. Agora vê, quem é que pode participar nesse tipo de ensinamento? Estou falando naquelas pessoas que têm problema de falta de dinheiro contínua. Uma pessoa pode faltar dinheiro, mas se for da base contínua, é uma preocupação. Deus não criou ninguém para sofrer com o problema das finanças, se você não sabe disso. Deus não criou ninguém para ser pobre. Deus não criou ninguém para sofrer, para vir acompanhar outras pessoas. Se você alguma vez teve problema de dinheiro, não tem problema, mas de uma maneira contínua, se você for na sua vida financeira, é assim, sobe um pouco, depois se desce, sobe um pouco, depois se desce. Então você não precisa dessa aula da libertação. São pessoas que estão nessa posição, são pessoas boas, talvez ora muito, e quando ele tem dinheiro, ele consegue ajudar os outros, mas no dia que ele falta dinheiro, não encontra ninguém para lhe ajudar. Se você está aqui, esse ensinamento durante esse mês é para ti. E não só essa coisa que acontece nas finanças. Muitas das vezes, se você chegar para pedir ajuda, olha a coisa que te diz. Oh, se tivesse parecido ontem, se tivesse parecido na semana passada, eu tinha mesmo dinheiro. Mesmo a promoção no serviço, só te passa. Diz, por que não me falou? A lista só foi ontem. E a tua vida fica uma vida de quase que conseguiu, quase que deu certo, quase não sei o que. Ei! Deus não criou ninguém com essa vida de quase que deu certo.
pergunta é, por que isso acontece? Por quê? Você está aqui para receber a solução. Por que esse problema não me deixa? Por que comigo assim? Qual mal que eu fiz? Vai ver que na mesma pessoa pode haver problema na reprodução. Uma pessoa que nasceu bem, logo é porque tem mioma, tem quisto. Mas esse mioma aqui saiu aonde? Você vai saber o que origina essas coisas, espiritualmente falando. Conforme vocês viram, no último dia da campanha, vocês viram, miomas desapareceram. A maioria das pessoas que tinham mioma, desapareceu. Quando nós aprendemos o nada é impossível. Alguém estava aqui? Sim. Miomas, quisto. Fui na casa de um pastor que me disse, pastor, sofria muito. Vim aqui com um tipo de quisto na perna. No primeiro dia não, no segundo, no dia que você pregou sobre nada impossível ao Senhor, o Senhor me curou no mesmo dia. Tá vendo? Não sabiam que era um problema espiritual. Escutem bem. Deus não criou ninguém para sofrer. Deus não criou ninguém para passar mal. Deus não criou ninguém para ter essa vida, porque a vida é feita assim, altos e baixos. Não! A vida de um cristão só tem que ser somente para frente, de glória em glória e de vitória em vitória. Essa é a vontade de Deus. Isso é, ali onde você trabalha, não pode permanecer 10 anos na mesma função. Não pode. Se você é de Deus, não pode. Você vai ver isso nas Escrituras. Você tem que entender que Deus é bom. E um bom Deus também tem boas coisas para seus filhos. E você deu a sua vida a Jesus. E o fato de dar a sua vida a Jesus, algo aconteceu contigo. Pastor, o que aconteceu comigo? Lembra-te, você precisa entender qual é a vontade de Deus para com a sua vida. Qual é a vontade de Deus? Biblicamente, vai rapidamente, o plano que Deus tem para ti. Jeremias 29, versículo 11. Eu bem sei o pensamento que eu tenho de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Você viu? Deus aqui falou que Ele tem bom pensamento para você. Os pensamentos de Deus são pensamentos de bem e não de mal, para lhe dar o futuro que você espera. Ei, deixa eu me perguntar, qual tipo de futuro que você espera? Um futuro mediocre? Acho que não. E Deus aqui disse que Ele tem um bom futuro para você. Essa é a palavra de Deus. Voltamos àquilo que sai da boca de Jesus. O que sai na boca de Jesus? Vai em João 10:10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Siga bem a mim, porque agora vou entrar um pouco em profundeza. Se você não entender isso, pode complicar um pouco. Amém, irmão? Siga bem. Jesus disse assim, o ladrão, que é o diabo, só vem para roubar, matar e destruir. Quem foi que roubou a sua alegria? É o diabo. Quem foi que destruiu a sua carreira? É o diabo. Quem matou o teu filho, o teu primo prematuramente? É o diabo. Isso não sou eu que disse, Jesus que disse. E Jesus disse, Jesus vim para um propósito. Qual é? Para que você tenha a vida e a tenha com... Agora, sigam bem, porque muita gente não entende. Jesus disse que tenha vida. A pergunta é, de que vida que se trata? Jesus disse, eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Quer dizer que Jesus não vê ninguém aqui que deve estar a culpar alguém pela miséria que está acontecendo, ou pelo problema que está acontecendo na família. Jesus disse, eu vim para que tenha vida. De que vida que se trata? Para você entender de que vida que se trata, vê o que João escreve na sua epístola. 1 de João, capítulo 5. Lê comigo o versículo 12 e 13. Por que nós fomos até lá? Queremos entender a palavra vida. Porque Jesus disse, eu vim para que tenha o quê? E a tenha com... Pronto. Quer dizer, Jesus disse, eu vim para que você tenha vida e para que você tenha vida abundante. Ora, vamos na primeira episódio de João capítulo 5, o versículo 12 e 13. Que
quem tem um filho tem a vida. Parem para ali. Você viu? Olha para mim. Olha de maneira que escreveram assim. Quem tem um filho tem a vida. Escute-me. Quer dizer, pode haver alguém que não tem um filho. Eu não é. Porque aqui falaram, quem tem um filho, ele tem a vida. E agora alguém que não tem um filho, não está vivendo? Está vivendo. Mas disseram que somente quem tem a vida é aquele que tem um filho. Logo, não está se tratar de vida da nossa existência só. Amém? Porque tanto pessoa que tem Jesus, que tem um filho, e os que não têm, ainda vivem. Você não conhece alguém que não tem Jesus que está lá fora? São muitos. Então eles não têm a vida. Tem a vida. Logo, esse tipo de vida que está se falando aqui, não é a vida da existência. Amém? Se trata de que tipo de vida? O versículo a seguir nos dá a resposta. Vamos. Diz o quê? Essas coisas vos escrevi para que saber que tendo a vida eterna, para que creias no nome do Filho de Deus. De que vida que se trata? Escute bem, vai tirarmos esse equívoco, porque em muitas igrejas pode te falar que, oh irmão, você vai ter a vida eterna quando você morrer. Isso é uma mentira. A vida eterna nós a recebemos quando nós recebemos Jesus. Você lê bem, o versículo 3 diz que? O versículo 3 disse que vos escrevi para que saiba que tendes. Vê, em que mundo que está escrito? No tempo presente. Diz, tendes. Quer dizer, você que tem Jesus, a Bíblia diz, tem a vida eterna. O João 13:16 diz o quê? Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que crê nele não pereça, mas quem crê no Senhor recebe algo. Qual é a coisa que recebe na hora? A vida eterna. Agora, para você entender o que é a vida eterna, você precisa voltar na sua etimologia. Você precisa voltar na tradução grega. A palavra vida eterna, em grego, é a palavra Zoe. Zoe quer dizer que? A vida de Deus. Quando alguém recebe Jesus, Jesus entra no seu coração. E entrar Jesus no seu coração, essa pessoa recebeu a vida de Deus. Quem que entendeu até lá? Agora, com a vida de Deus que você recebeu, a tua presença nesse mundo não deve ser qualquer presença. Por quê? Porque você tem a vida de Deus. E a vida de Deus que você recebeu, escutem bem, é uma vida que é superior à doença. Você concorda comigo? É uma vida que é superior à pobreza, superior à miséria e superior aos demônios. Porque Jesus é a vida eterna que você recebeu. Então, se você recebeu a vida eterna, você não deve viver como qualquer pessoa, porque você é filho do papai. Irmão, se nós vivermos como qualquer outra pessoa, então qual a diferença de ter Jesus e não ter Jesus? Tem que haver uma diferença. Não somos filhos do papai. Há coisa que não devemos aceitar na vida. Coisa como a doença não tem domínio sobre nós. A doença pode bater na porta, mas você não vai deixar a doença permanecer. Pode bater na porta, mas não vai permanecer. Entenda bem. Quem que vai entender bem esse mês todo sobre a libertação? Sabe o que vai acontecer? A essa doença que parecer cruel contigo, repetida, que os médicos não conseguem diagnosticar, essa doença incurável nunca verá o teu fim. Mas você vai viver o fim da doença. Nunca. Pastor, por quê? Porque você agora está a entender que você tem algo em você. E eu tenho algo. Eu tenho a vida eterna. Eu recebi Jesus. Jesus está em mim. Logo, eu tenho a vida eterna.
tenho a vida de Deus em mim. Essa vida está acima das enfermidades, acima da vida falhada, acima de toda humilhação. Em nome de Jesus. Aleluia! Você não é qualquer pessoa. Você não é. Você entendendo essa palavra, saindo, digamos, alguém que está aqui, sai e diz, não, o pastor disse que eu tenho algo. Eu vi na Bíblia, eu recebi Jesus. Já que recebi Jesus, então eu tenho a vida eterna. E o pastor disse que essa vida é superior à doença. Logo, essa doença não pode continuar em mim. Doença, para! O que vai acontecer? Estará acontecendo que você acabou de descobrir a verdade. E essa verdade que você descobrir é que vai te libertar nessa doença. Escute-me bem. A Bíblia diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. As coisas de Deus acontecem com conhecimento. Se você não tiver conhecimento, pode sofrer desnecessariamente. Lembrai-vos aquele exemplo que aconteceu com o evangelista Spurgeon, nos anos 1800 e tal. O que aconteceu? O Spurgeon, aí, evangelizar numa casa, encontrou uma velhote, numa casa quase destruída, sofria lá, com frio, com fome. Depois de ter evangelizado, ele viu um quadro lá naquela casa. Ele, quando viu o quadro, entendeu que esse quadro é de uma família real. Perguntou: o que esse quadro está fazendo aqui? Olha a resposta dele: eu trabalhei com alguém que era da família real. Não era rainha diretamente, mas fazia parte dessa família. E o que aconteceu? Lá mais tarde ela adoeceu e morreu. E quando morreu, e a mim me chamaram que havia me deixado esse quadro. Então o Spurgeon disse: posso ver o quadro? Ele disse: sim, pode ver. O Spurgeon viu e notou algo. Ele disse: não, deixa-me sair para procurar saber a autenticidade daquilo quando que eu vi. Quando chegou e voltou, olha a resposta. Afinal, a senhora tinha recebido uma herança assinado e carimbado atrás do quadro, mas a senhora não sabia ler, não sabia que ele lá onde que trabalhou tinha ficado com a herança. Já era velho, passou tempo sofrendo, e quando foram para o banco saber, afinal o seu dinheiro já tinha produzido juro. Vê só, uma pessoa que era milionária, mas não sabia que era milionário. E lá mais tarde conseguiu dinheiro, velhote que era ele. O dinheiro não pôde fazer aquilo que podia ter feito quando ele era jovem, milionário. Mas passou décadas sofrendo, pobre, sem nada, porque não sabia que era milionário. Muita gente na igreja, são filhinhos do papai, tem a vida eterna, mas não sabe, e está sofrendo com doença, com pobreza, com desemprego. Não é porque Deus não ama, é porque a pessoa não tem o conhecimento. Vê, porque Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Escutem bem, a verdade que liberta é a verdade que você conhece e que coloca em prática. Por exemplo, hoje eu estou a dizer a você que você tem a vida eterna. Essa vida é superior à doença. Alguém pode receber essa informação e fica assim. Mas uma outra pessoa diz: não, se eu tenho a vida eterna, então eu não devo ficar tão doente assim. Comigo não. Eu tenho uma vida superior à vida que estou a passar. Então eu não aceito. Em nome de Jesus, que doença desapareça. A pessoa que fizer isso está fazendo o quê? Conhece a verdade e coloca a verdade em prática. A verdade que você vai conhecer tem que ser colocada em prática. Se não colocar em prática, o seu sofrimento, o culpado não vai ser Deus. Mas o culpado é quem? É você que não coloca em prática aquilo que Deus te deu. Muita gente não sabe que tem a vida eterna.
Irmão, você é diferente. Agora, vejamos só. Vou abrir parênteses, falando um pouquinho sobre a morte. Sobre a morte. Você bem sabe que com a vida eterna que você tem, você não pode morrer qualquer morte? Você não sabe que sendo cristão, que você tem a garantia de não morrer antes dos 70 anos, sendo cristão. Mas muitos morrem antes dos 70 anos. Por quê? Digamos, o Salmo 90, versículo 10 nos diz que a duração da nossa vida é de 70 anos. Algum pelas suas robustez atinge 80 anos. Existe pessoa que não sabe que tem a garantia como cristão de viver até 80 anos. Quando você não sabe a coisa, também vai ser difícil reclamar aquilo quando você não sabe. Aqui está comigo? Digamos, uma pessoa está sofrendo com a doença e sonhou, pessoa falecida vir lhe chamar, e depois acorda, pode ver o tio que faleceu, está me dizendo, vem. E fica a chorar. O que vai acontecer? Vai morrer mesmo. Embora sendo cristão. Mas a pessoa que entender que eu tenho a vida de Deus, e tendo a vida de Deus, a minha maneira de morrer deve ser diferente das pessoas que não têm Jesus. E depois, olha na Bíblia, a Bíblia diz que a nossa vida, a duração da nossa vida é 70 anos. Alguém pelas suas robustez atinge 80 anos. Escutem bem, se não for satisfeito com 80 anos, Deus é capaz de dar abundância dos dias. Salmo 91, versículo 16. O teu coraçãozinho pode ainda trabalhar até 120 anos. Encontrei o testemunho de alguém que tinha 117 anos. Quando perguntaram, qual é o segredo? Sabe qual é a resposta que deu? Ele disse assim: desde a minha mocidade, sempre pedi ao Senhor de me abençoar com uma longa vida. É uma pessoa que tinha descoberto que podia viver muito tempo. Mas hoje vai ver alguém que tem Jesus morrer como qualquer pessoa. Você te é proibido de morrer como qualquer pessoa pode morrer. Escutem bem, não sou eu que disse isso. Abrem da Bíblia para ver. Abrem da Bíblia. Salmo 82. Lê comigo o versículo 6 e 7. Para vós sois deuses, vós outros todos filhos do Altíssimo. Falaram o quê? Olha aqui para mim. Falaram, fica bem mesmo. Irmão, olha para mim. O salmista, o Asaf, aqui a dizer aqui, eu disse, vós sois deuses, vós que são filhos do Altíssimo. O que João 1,2 disse? João 1,2 diz assim: a todos quando receberam, deu-lhes poder de ser feito. Quem é filho de Deus aqui que recebeu Jesus? Eu sou. Então aqui está falando contigo. Eu não é. Aqui está falando contigo. Disseram, eu vos disse que vós sois filho de Deus. E agora, vê o que a Bíblia diz. Vê o que a Bíblia diz. Versículo 7. Todavia, homens morereis, cairei como qualquer dos príncipes. Vê, está dizendo, mas vocês são filhos de Deus. Todavia estão morrendo como qualquer homem. Quer dizer que os deuses não morrem de qualquer forma. Essas pessoas, irmão, não sabem até morrer. Ele sai líquido, fluido, em todos os orifícios. Misericórdia. Isso, nem isso que Deus quer de você. A Bíblia diz que você não deve morrer como qualquer homem. Existe pessoa, talvez, que hoje, pela primeira vez, de ouvir isso. Você não deve morrer como qualquer homem. Em primeiro lugar, não deve morrer antes do tempo. Alguém que está aqui vai ter que cumprir o propósito pelo qual foi criado, depois voltará para casa. Por quê? Porque você é filho do papai. É filho do papai. Agora, vejamos, para a prosperidade financeira. Para a prosperidade financeira. Eclesiastes 10. Vamos. Lê o versículo 7. E o servo a cavalo, e os príncipes que andavam a pé, como servos sobre a terra. Olha aqui para mim. Eclesiastes disse, isso é incrível, porque ele está vendo os que são filhos de Deus estão andando a pé, e os que são filhos do diabo de carro, de cavalo.
Disse, não pode. Não pode. Não pode. Deus não criou ninguém para ser pobre. Escutem bem. Você pode conhecer Jesus pobre, mas não vai permanecer pobre. As duas primeiras coisas que Deus fez, quando tirou o povo de Israel, os hebreus do Egito, são quais? São duas coisas que fez. Qual é a primeira coisa? Lhes tirou da pobreza. Eles iam pedir riquezas, ouro aos egípcios. E de uma só vez, quando voltaram para ir na terra prometida, iam como? Cheio de riquezas, ouro, prata. E no deserto, quando queriam construir o tabernáculo, disseram, vamos dar oferta para construir o tabernáculo. Quando começaram a dar oferta, Moisés disse, ei, para, já chega. Por quê? Deus havia enriquecido, escravo que era de ele. Antes de sair, Deus disse, não vão sair vazios. A segunda coisa que Deus fez é que curou a todos. Essas duas coisas, a pobreza e a doença, não deve fazer parte de você, irmão. Deixa-me te dizer, ninguém enriquece do seu salário, mas as pessoas tornam-se ricas dos biscates que Deus, das portas, das oportunidades que Deus dá nas pessoas. Se somente no salário, você não vai conseguir ficar rico. A riqueza vem através das oportunidades da vida que Deus vai abrir sobre você. E quando alguém vem com Deus, essas são as duas garantias. Você precisa andar saudável. Se é estéril, você precisa conceber e ter filhos. Porque Deus quer encher a Angola dos teus filhos. Quem está comigo? Então, vê só. Lê de novo. A admiração do Salomão. O que ele viu? Que ele admirou? Vamos? Vê só. Viu um servo andar de cavalo. O cavalo é o meio de transporte especial naquela época. E os filhos, príncipes, andaram a pé. Por que é isso? Pronto. Diga comigo. Os dois Lázaros. Fala comigo, os dois Lázaros da Bíblia. Os dois Lázaros da Bíblia. Olha aqui para mim. O primeiro Lázaro, aquele Lázaro que morreu e foi no colo de Abraão. Qual eram as suas características nesse mundo? A Bíblia disse, era doentinho e era pobre. E comia das migalhas que caía por baixo da mesa do rico. Quando Lázaro morre, foi aonde? Para o céu, no colo de Abraão. Agora escutem bem. Existem pessoas que são da igreja, que amam bem o Senhor, por falta do conhecimento, vão entrar no céu, mas na terra vão padecer doenças e vão morrer até pobre. Não é que Deus lhes conheça assim, mas por causa do fato do conhecimento. Deus me mandou para te dizer, não vai ao céu como Lázaro. Por favor, diz assim, irmão, eu não aceito ir no céu como Lázaro. Eu não aceito não. Não aceito não. Quer dizer que é possível uma pessoa que tem Jesus, mas por falta de conhecimento foi destruído. Mas quando morrer, vai mesmo no céu. E lá no céu vai se arrepender e dizer, ei, era falta do conhecimento. Já entendeu o primeiro Lázaro? E o outro Lázaro é qual? O Lázaro que Jesus ressuscitou, que estava 4 dias lá na sepultura. O que aconteceu? Mandaram Jesus. Falaram com Jesus. Jesus foi até na sepultura. E quando Jesus chegou, clamou, disse, Lázaro, sai! O que aconteceu? Lázaro ressuscitou. Agora escute. Olha o que acontece. Quando a pessoa mora em Israel, ele é envolto assim. E depois, aqui, amaram assim. Vocês entenderam? Quando chamam Lázaro,
Lázaro sai. Olha como é que Lázaro saiu. Quando Lázaro saiu assim, olhando assim, porque era envolto no lençol e amarrado. Amém? Digamos eu, Jesus, vou dizer, Lázaro, sai daí! Quando ele chegou lá de Jesus, o que Jesus disse ao seu discípulo? Jesus disse, desata-o. Em outras palavras, quando você aceitou Jesus, foi Jesus que te chamou. Para a tua libertação, Deus disse, pastor, vai, desata-o, desata-o, desata-o. Aleluia! Palma para o Senhor Jesus Cristo. Com a palavra de Deus, o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Deus me mandou para que na tua vida financeira você seja desatado. Deus me mandou para que na vida sentimental seja. Deus me mandou para que a tua vida financeira seja. Aleluia! Palma para o Senhor Jesus Cristo. Palma, Senhor Jesus Cristo. Agora escuta bem. O pastor não tem nada para te desatar, senão abrir a tua mente através da palavra. Palma para o Senhor Jesus Cristo. Faça comigo. Por favor, sai do teu lugar. Você que tem fé, procura 4 pessoas. Como tu louvor, vem ainda aqui, por favor, para me ajudar. Aleluia. Enquanto fala com a pessoa, eu não sei para ti, mas essa palavra é para mim. O Senhor está me desatar. Procura 4 pessoas. Diz que eu não sei para ti, mas para mim, o Senhor está me desatar. Eu não sei para ti. Alguém está sendo desatado. Alguém está sendo desatado. Alguém está sendo desatado. Pela fé na palavra. Pela fé na palavra. Alguém está sendo desatado. Você vai sair desse problema. Você vai sair desse problema. Alguém está sendo desatado. 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 Aleluia! Palma para o Senhor Jesus Cristo. Diga assim comigo, Pai, pela fé, a minha vida está sendo desatada. Está sendo desatado. Está sendo desatado. Está sendo desatado. Aleluia! Palma para o Senhor Jesus Cristo. Que Deus te ouça. Escuta, irmão. Quem que te chamou é? Com as doenças, ou com a pobreza, ou com a esterilidade, ou com o problema das finanças. Essa é a tua época, esse é o teu tempo, esse é o teu ano. Receba isso pela fé, receba pela fé. Diga comigo, esse é o meu ano, essa é a minha época. O Senhor está me libertar. Ele me chamou, mas a sua palavra está me desatar. Em nome de Jesus. Profetize para ti mesmo. Me olha hoje. Me vê amanhã depois desse ensinamento. A minha vida não será mais a mesma. Deus nunca mudou. Deus nunca mudou. Olha-me hoje. Me vê depois desse ensinamento. A minha vida
olhem bem para mim e me vejam amanhã. Depois desse ensinamento, já não será a mesma pessoa. Assim é psicólogo. Antes quero agradecer o pastor Mr. Soares. Obrigado. Para a brilhante mensagem vinda de Deus, que encheu as nossas almas, encheu o nosso espírito e nos alimentou. Muito obrigado. Amém. Eu sou Lourenço Luiz Domingos, sou o primeiro secretário do MPLA no município de Luanda. Uma salva de palmas. Estou a fazer uma visita de trabalho aqui no distrito urbano do Neves Bendinha desde terça-feira. E falaram-me do pastor Mistério Soares, da sua obra, do seu trabalho aqui na igreja. E fiquei curioso. Eu disse à minha equipa que não posso sair daqui do distrito sem conhecer o pastor Soares. Obrigado. Por esta razão, hoje, como é o último dia do meu trabalho aqui no distrito de Neves Bendinha, decidimos então vir cultuar aqui com os irmãos e receber a bênção em conjunto. Faço-me acompanhar da primeira secretária do MPLA no distrito urbano do Neves Bendinha, doutora Catarina Gonçalves. Estou melhor aqui para verem bem, conhecerem bem. Faço igualmente acompanhar da administradora do distrito urbano do Neves Bendinha, a doutora Luísa. Igualmente acompanho-me do secretário para os assuntos econômicos do partido no município de Luanda. Tanto o irmão Gabriel Lembe, da doutora Miriam Valentim, que é a nossa secretária para a informação. Viemos também acompanhado do nosso coordenador da doutoria e disciplina, Dr. Mauete. Homem de Deus! Integram ainda esta delegação os dirigentes de partidos e quadros que estão sentados. Gostaria que colocassem-se de pé em bloco. Portanto, essa é a delegação que se juntou hoje, esta manhã, para em conjunto com os irmãos bebermos então essa água viva aqui, pastor Soares. Amém! Que o nosso irmão seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém! Palma, palma, Portanto, estamos aqui hoje também para partilhar com os irmãos aquilo que são os grandes feitos do presidente João Lourenço, uma vez que nós, cá em Angola, no mês de abril, estamos a comemorar 22 anos de paz efetiva em Angola. E isso foi fruto graças às orações dos pastores e irmãos como o pastor Soares. Que incansavelmente vêm orando e oraram para que a 4 de abril de 2002 Angola pudesse ter uma paz efetiva que permitisse que os irmãos desavindos se entendessem e pudessem viver como irmãos. Por isso hoje estamos aqui, independentemente da nossa condição social, do nosso credo religioso, da nossa filiação política, estamos juntos aqui neste lugar para, mais uma vez, comemorar essa paz e adorar o nosso Deus. uma salva para o nosso Senhor!
Os amados irmãos estão a ver que o distrito urbano do Neves Bendinha está em obra e os frutos já começam a ser evidentes. E hoje, quando vinha de casa, tanto fui surpreendido com uma chuva. Eu disse, para essa hora o distrito deve estar alagado, mas vou ainda chegar. Quando cheguei, fiquei maravilhoso, porque não encontrei água nas estradas onde passei. Portanto, isso é fruto do esforço, da entrega ao trabalho que o presidente João Lourenço está a fazer no âmbito do programa de intervenção dos municípios. E o distrito urbano, todas as ruas serão asfaltadas. Todas. Vamos também acompanhar nos próximos tempos a estabilização da água e energia, que depois das obras concluírem, tanto o próximo passo a seguir é estabilizar a distribuição de água e da energia. Amém. O calendário, tanto gregoriano, também assinalou, tanto no dia 29 de março, tanto a chamada Páscoa, que celebramos no primeiro domingo de Páscoa a ressurreição daquele que hoje nos une aqui, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma ressurreição que veio celebrar a paz para os homens. E essa paz que também queríamos aqui agradecer e pedir à igreja que continue a orar. Amém. Para que a paz que Jesus pregou no seu tempo continue presente nos nossos dias. A Amém. Paz do Espírito. Amém. Para terminar, queria partilhar com os irmãos, com a permissão do pastor, tanto 2 versículos apenas, 2 livros. Gostaria de uma ajuda do irmão que encontrar rápido. Sim, podemos encontrar. Então, primeiro é o livro de Romanos, capítulo 13, versículo 1 até 7. Toda alma seja sujeita às potestades superiores, porque não há potestades que não venham de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são temor para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer as potestades? Faz o bem e terá louvor dele. Porque ele é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizer mal, teme, pois não traz debates e espada, porque o ministro de Deus é vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que ele seja sujeito não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, e atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveja. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. A palavra do Senhor. Por último, o Salmo 127, versículo 1 e 2. Assim diz a palavra. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dor, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Palavra do Senhor. Muito obrigado. Tanto somos todos irmãos, cada um a cumprir a sua tarefa em diferentes ministérios. Muito obrigado. Tá,